Nosso trabalho é sobre o intestino delgado, órgão que recebe o alimento após ele sofrer mastigação na boca e passar pelo estômago. É dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. O órgão tem o objetivo de transformar quimo, que sai do estômago, em quilo pela ação da bile, suco pancreático e entérico e movimentos intestinais. É responsável pela digestão do alimento, absorção de nutrientes e secreção de hormônios. O suco entérico, mencionado anteriormente, é a secreção mais importante do intestino delgado. Esse suco é composto por muco, que é produzido por células específicas chamadas de caliciformes, que ficam nas chamadas criptas de Lieberkühn, e diversas enzimas, que irão quebrar proteínas, lipídios e carboidratos em moléculas menores para facilitar a absorção, além de ativar outras enzimas específicas para que cumpram um certo papel, como é o caso da antrocinase, que ativa a tripsinogênio a tripsina, que irá ajudar na quebra de proteínas. Diferentes hormônios que atuam ou que são produzidos nas diferentes porções do intestino delgado. No duodeno, a chegada de muco, de enzimas, bicarbonato e sais presentes no suco entérico, no suco pancreático, que faz transformações químicas em lipídios, em proteínas e em carboidratos, e na bile, que quebra grandes moléculas de gordura em menores. Essas secreções são responsáveis por manter o intestino delgado apto para realizar suas diversas funções. Nos hormônios existe a guanilina, que é produzida no ilho e aumenta a absorção de fluidos. A motilina, produzida ao longo de todo o trato gastrointestinal, aumenta a contração da musculatura e ativa o complexo mioentérico motor, que é um sistema de limpeza dos restos alimentares que restaram durante o jejum. A neurotensina, também produzida pelo trato gastrointestinal, estimula a liberação de histamina, que é uma substância que desencadeia respostas inflamatórias e que estimula diversas secreções do trato gastrointestinal. O VIP, ou peptídeo vasoativo intestinal, é secretado por neurônios e diminui o relaxamento da musculatura e aumenta as secreções do intestino delgado. Todas essas funções absortivas do órgão só são possíveis porque há a presença de vilosidades e de microvilosidades, que estão nos enterócitos, que são as principais células do intestino delgado. Elas são como rugas que possuem vasos sanguíneos e linfáticos que aumentam o contato com as substâncias e aumentam a sua absorção. O movimento segmental é um movimento do intestino delgado no período digestivo. Os movimentos segmentares misturam o quimo com as secreções pancreáticas, biliares e intestinais. Não são primeiramente propulsivos, e sim de mistura. A motilidade intestinal pode ser classificada como regularmente espaçada, isolada, irregularmente espaçada ou regularmente pouco espaçada. As criptas de Lieberkühn são glândulas pertencentes ao trato gastrointestinal. São compostas por células caliciformes, previamente explicadas, células epiteliais e também células de Paneth, mais grânulos. As células de Paneth são células exócrinas cujos grânulos contêm lisozima, uma enzima com atividade antibacteriana que colabora com a regulação da flora intestinal. Em uma situação normal e saudável, os enterócitos estão unidos pelas junções apertadas, localizadas entre essas células intestinais. Devido à integridade dessas junções apertadas, não há passagem de moléculas do intestino para o sangue por entre os enterócitos. Em uma situação de inflamação, essas junções apertadas não estão funcionando como deveriam e, portanto, há passagem de moléculas por esses espaços. O intestino gotejante é causado por essa passagem de moléculas do intestino para o sangue, como, por exemplo, substâncias alérgicas, bactérias, parasitas, fungos, enzimas deficientes, deficiências nutricionais, fragmentos de infecções, álcool, cafeína, medicamentos e agentes químicos de alimentos processados. Essas substâncias no organismo promovem alterações da permeabilidade do intestino, podendo desencadear processos patológicos como intolerâncias alimentares ou doenças inflamatórias e autoimunes. A mucosa do intestino aloja a maior coleção de células imunes do corpo, e que estas estão em atividade contínua, intensa e silenciosa. Entre as células dessa barreira imunológica intestinal, destacam-se os macrófagos, os linfócitos B e T e as células dendríticas. A microbiota do intestino delgado é uma das mais abundantes do corpo. Ela tem diversas funções no trato gastrointestinal, atuando também como parte do sistema imune, ao impedir a colonização de patógenos e auxiliar a produção de anticorpos.
A doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, as próprias células de defesa imunológica agridem as células do organismo, causando um processo inflamatório. Na doença celíaca, a inflamação é provocada pelo glúten, proteína presente no trigo, cevada e centeio. Esse processo inflamatório, que no caso ocorre na parede interna do intestino delgado, leva à atrofia das velocidades intestinais, gerando diminuição da absorção dos nutrientes. Não há cura para a doença celíaca. O melhor tratamento ainda é retirar da dieta os alimentos que contêm glúten, responsável por desencadear a inflamação. Após o alimento ser ingerido e digerido no duodeno, no jejum e no ilho, ele passa pelo esfíncter iliocecal e vai direto para o intestino grosso, onde continuará a absorção de nutrientes e de água e, por fim, será eliminado nas fezes.